Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é a missionária Roberta Vaz. Nós estamos finalizando a nossa campanha. Hoje é o quinto e o último dia, né? A campanha com o tema O Fracasso como Alicerce para a Transformação. O tema da nossa campanha está em Jeremias 29:11, que diz assim: Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui encerrando essa campanha, esse propósito, Pai, que eu creio que nasceu no coração do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, no último dia. E as campanhas que nós fazemos de oração são como guerras no mundo espiritual. Assim como o povo de Deus sai em campanha para lutar as guerras, Pai. E quando eles terminavam aquelas guerras, eles venciam aquelas guerras, eles voltavam para casa com os seus despojos de guerra. Pai, com as riquezas daquelas guerras ali, com aquilo que era dos seus inimigos, né? Eles pegavam toda aquela riqueza e traziam para si, eram os despojos de guerra. Hoje nós estamos, meu Deus, encerrando essa campanha e estaremos, meu Deus, como se voltássemos para casa com os despojos, com as bênçãos. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que bênçãos sem medida o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um de nós. Estamos falando de tristeza, de sofrimento, de luto nesses últimos dias, Pai. Mas sabemos, aleluia, que o Senhor tem bênção para aquele que persevera até o final. E o Senhor tem bênção para aquele que permanece junto do Senhor, mesmo ali no meio da dificuldade. O Senhor olha aquele servo meu, né? Tá assim, poderia tá reclamando, murmurando, não, mas está louvando, está agradecendo, está junto comigo, né? Aleluia, glória a Deus. E assim, meu irmão, minha irmã, eu te convido, aleluia, para passar por toda prova, dando glória a Deus, porque o Senhor tem bênção, tem vitória, aleluia. Aquele que perseverar até o final herdará a coroa da vida, aleluia. Tem bênção para nós. O Senhor tem uma vida abundante ainda aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de José. Já quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Aqui vai contar a história de Jacó, aleluia, glória a Deus, né? Que tinha ali, que aqui fala assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aleluia, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia a eles. Nós vemos na história de José que José era o filho da mocidade de Jacó, era o filho mais novo, né? Tinha também Benjamim, mas aqui essa história está focando em José, né? O Benjamim era irmão de José, né? Filho ali de Jacó com Rebeca, e José já estava ali indo com seus irmãos trabalhar, já estava ali, né, aprendendo, mas trazia mais notícia, contava ali as coisas erradas que seus irmãos faziam para o seu pai. E por isso os irmãos de José tinham raiva dele, não gostavam. E depois, né, a palavra fala que José teve um sonho. Aqui no verso 5 fala assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E esse sonho, ele ficou em cima: olha, eu quero contar meus sonhos, deixa eu contar o que eu sonhei para vocês. E aí ele fala que no sonho ele atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinava perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
No verso 9 conta que José teve ainda outro sonho, e ele referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e sua mãe e seus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então José foi tendo sonhos, aleluia. Esses sonhos inquietavam José. Esses sonhos faziam com que José se aproximasse ainda mais de Deus, para que Deus pudesse estar esclarecendo para ele esses sonhos. Ontem eu mencionei, irmãos, que quando eu também estava passando por um momento difícil na minha vida, eu tive muitos sonhos ali onde Deus falava comigo. E aquele sonho me deixava ali perturbada, fazia com que eu ficava assim, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá discernimento para mim compreender esse sonho. E fazia com que eu estivesse com o coração mais inclinado ao Senhor e voltado ao Senhor. Então aqui o Senhor começa tudo dando sonhos para José. E esse sonho ia se repetindo e ele ficava ali, né, pensativo. Isso aconteceu muito comigo. O Senhor me deu vários sonhos assim, onde me deixou dessa maneira. Mas isso é para que nós não deixamos, né, o Senhor de lado. É para que nosso coração se volte para o Senhor, né? E buscamos a dependência dele. Mais na frente, irmãos, nós vamos ver aqui que os irmãos de José, eles vão para longe trabalhar, né? E aí o seu pai fala para José que era para eles levar comida, né, para os seus irmãos. E aí José vai. José vai levar essa comida para esses irmãos. E esses irmãos, no verso 18, fala assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. O sonho, irmãos, às vezes é algo que perturba muita gente, né? Tantos sonhos que a gente sonha, que às vezes Deus fala com a gente quer compartilhar com alguém, quanto também os sonhos que nós temos, vontade de crescer, vontade de ter nosso negócio, vontade de prosperar, e aí às vezes nós contamos nosso sonho para as pessoas, né? Eu já tenho anos que eu tenho um sonho aqui de eu fazer meu salão, de eu construir meu salão, e já teve várias vezes que não deu certo, que a gente começou a comprar as coisas, tivemos que vender. Teve um ano que eu consegui um crédito liberado pelo governo e meu esposo teve que fazer uma cirurgia e esse crédito, ele tinha uma carência, acabou perdendo o crédito e estamos aí comprando material, guardando ali, esperando a hora do Senhor para nós construirmos, né? Esperando a hora do Senhor. E às vezes eu noto que muitas vezes esse sonho perturbou muita gente. Já teve pessoas falando, não, não constrói aqui, não faz isso. Já teve gente querendo jogar um balde de água fria, né, naquilo que é nosso sonho. E às vezes nós erramos porque nós contamos nossos sonhos. E às vezes é por isso que a nossa bênção se atrasa, né? É por isso que às vezes o inimigo se levanta ali através de pessoas com inveja, olho grande, e nós não alcançamos aquilo tão rápido. Então, nós aprendemos aqui com a história de José, que às vezes falar do nosso sonho perturba outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui conta que os irmãos pegaram José e lançaram ele dentro ali de uma cisterna e estava procurando matar ele. Mas eles vendo, aqui a palavra fala assim que no verso 26,
Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveitaria matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde e vendemo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Amém. Irmãos, José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na vida de José. Aqui a gente olhando para essa história, a gente pensa, nossa, é o fim. Jacó era o herdeiro da promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, né? Isaac e Jacó. Confirmou ela em Jacó e foi confirmando através da fidelidade de outros que vieram depois deles. Mas Jacó era um filho era próspero. E era próspero, e José sai ali daquela casa onde havia prosperidade e tudo, e vai ser um escravo, né? Vai ser um escravo no Egito. Então ele podia pensar assim: minha vida acabou, eu não tenho mais minha família, meus irmãos, que apesar de os irmãos não gostarem, era sangue. A gente sabe que às vezes a gente tem algum irmão que a gente não se dá bem, mas é o nosso sangue, e a gente quer estar em família, quer habitar em família. Mas conta a história que José foi vendido para Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio. Ele comprou José e levou para a casa dele. E quando José foi levado para lá, a palavra diz que o Senhor era com José. E vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, então Potifar colocou ele ali para fazer tudo para ele, né? Colocou ele como mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, né? A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Então, Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, tudo. Né? Falou: olha, José, tudo que eu tenho eu coloco aqui nas suas mãos. Somente minha mulher, né, que você não pode tocar. Mas essa mulher de Potifar, ela colocou os olhos em José e ela desejou ele. E a palavra diz lá no livro, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, no verso de número 8, aleluia, no verso número 7, disse assim, ó: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Não tem-me por mordomo ao meu senhor e não sabe do que. Repetindo, perdão. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo do meu senhor e não sabe que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher, pois cometerias eu tamanho maldade e pecaria contra Deus. Irmãos, ele era escravo e ele foi colocado aqui comandando aquela casa inteira. A única coisa que Potifar falou: somente a minha esposa, o restante você pode fazer do jeitinho que você achar melhor. Por quê? Porque a mão do Senhor era com José, porque José, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia Deus abençoava, e Potifar foi abençoado por causa de José. Só que a mulher pôs os olhos em Potifar, perdão, em José, que acabou fazendo para ele ali uma armadilha, porque ele não quis se deitar com ela, e Potifar acredita naquela conversa da esposa e acaba mandando José para a prisão. E lá na prisão a palavra fala que o Senhor era com José.
E ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, o Senhor colocou ali, né, ele naquela prisão, permitiu que ele fosse para aquele lugar, mas não abandonou ele, não deixou ele, assim como José, assim como o Senhor esteve com José ali na casa de Potifar, a palavra diz que o Senhor esteve com José também ali naquele cárcere. Aleluia! E o Senhor fez com que o carcereiro gostasse de José. E o carcereiro confiou tudo nas mãos de José. Todos os presos que estavam no cárcere, tudo que estava ali entregou na mão de José. Aleluia! E nenhum cuidado, aqui no verso Gênesis 39, verso 23 fala assim: E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia prosperava. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos andando com o Senhor, tudo que nós fazemos dá certo, porque o Senhor abençoa, porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. José saiu de lá, da casa dele, e aqui não relata momento nenhum que José murmurou, que José blasfemou, que José, né, se voltou contra Deus. Não, o sofrimento tem que fazer nós aproximar mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 3, no verso 2 e 3, fala assim, ó: Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Às vezes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos magoados, aqui está dizendo, aleluia, glória a Deus, que isso faz melhor o nosso coração. Aleluia. A tristeza do rosto torna melhor o nosso coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, José, ele estava assim, pertinho do Senhor nesse momento dele difícil, né? A tristeza deixou ele com uma intimidade muito grande com o Senhor, eu creio, para que o Senhor o abençoasse de tal maneira assim. Então, José ali naquela prisão, o Senhor, né, estava tratando, estava fazendo com que ele fosse preparado para algo maior. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida e não estamos, às vezes, nem imaginando que Deus está nos preparando também para algo maior. Lá na cadeia, o Senhor usa José para interpretar dois sonhos, né, do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, que foram presos ali pelo rei, e José sonha não, interpreta ali o sonho deles, né? Um deles, aleluia, o sonho de um deles fazia com que ele viesse a servir o rei, né, do copeiro. E o sonho do padeiro fez com que ele, no sonho, Deus mostrasse que ele seria morto. Então, quando ele sai dali da prisão, José fala para o copeiro: Olha, lembra-te de mim. Quando você estiver lá, lembra de mim. Porque fala de mim para o faraó, fala de mim. Quem sabe, né? Deus abençoe eu sair daqui. Então, José confiou ali no homem naquele momento. Mas a palavra diz que o copeiro se esqueceu. Ele se esqueceu de José. E passados anos ali, né? José lá dentro daquela prisão. Aí aconteceu que o Senhor foi lá no faraó e deu um sonho a faraó. E esse sonho perturbou o faraó de tal maneira que ele mandou chamar ali todos aqueles sábios, adivinhos, para tentar interpretar aquele sonho, e ninguém conseguiu. Mas o copeiro aí lembrou de falar de José, contou que quando ele estava na prisão, José havia revelado ali, né, dado a interpretação dos sonhos dele, e que deu tudo certo, que o Senhor, assim como José interpretou, aconteceu. Então, lá em Gênesis 41, no verso 14, fala assim, ó: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra,
Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Eu tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu: Não, isso não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então contou Faraó a José o sonho. E José deu a ele a interpretação certa, né? Assim, no verso 28 fala assim: essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada da abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito e 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolhe o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então aqui José orienta Faraó do que fazer acerca do sonho que o Senhor colocou no coração dele. E o conselho pareceu agradável a Faraó. E Faraó, ele estava ali, né, pensando, e aí, como que eu vou fazer? Quem que eu vou escolher, né, para fazer isso? Então, nesse momento, aqui no verso de número 38, disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel do sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-no vestir roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro e fez-o subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. José, ele foi assim lá na casa de Potifar como escravo, fazendo o melhor, servindo o faraó como se ele estivesse servindo ao Senhor. Quando nós fazemos tudo com amor, o Senhor nos abençoa. O Senhor abençoou José ali na casa de Potifar. Aí quando ele foi para a prisão, ele podia falar assim: eu tô aqui na prisão mesmo. Eu estou aqui numa cadeia mesmo, não vou fazer nada não. Mas ali, José, ele começa a sobressair, ele ganha ali o favor do carcereiro, e ali ele é colocado como chefe. E agora aqui, irmãos, o faraó também achou graça nele e viu que nele havia o Espírito do Senhor. As pessoas têm que ver que há em nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nós precisamos refletir o Espírito de Deus, a presença do Senhor. E aqui Faraó viu que José tinha e colocou ele como governador de toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos agora pular para Gênesis 50. Aleluia. Nós vamos falar do que aconteceu, né? Nós estamos falando que o fracasso é um alicerce para a transformação. E nessa história, irmãos,
o fracasso de José ter sido vendido pelos seus irmãos, né, lançado naquele buraco, depois vendido pelos seus irmãos e passado por, por, por escravidão, né? Porque quem é escravo apanha, quem é escravo não tem lugar bom de dormir, quem é escravo come mal, mas o Senhor preparou o melhor. Ele, como escravo, ele se destacou e Deus deu ali para ele o melhor. Deus não desamparou. Não olhe para a condição que você está hoje, talvez a sua condição é de escravo, mas o Senhor vai te fazer destacar aí. Aonde você estiver, o Senhor vai fazer você se destacar se você confiar no Senhor e colocar Ele acima de você, acima da sua vontade, acima do seu querer. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro quando passei por aquelas situações que eu relatei aqui, que chegou um momento na minha vida, eu tinha tantos sonhos, tantos planos ali, eu falei, Senhor, hoje eu entrego meus sonhos ao Senhor, os meus planos ao Senhor. Eu não quero mais sonhar meus sonhos, porque meus sonhos até aqui deu errado. Eu agora quero sonhar os sonhos do Senhor. Que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Aleluia, porque os sonhos do Senhor são melhores do que os nossos. Amém? Irmãos, Gênesis 50, verso de número 15, fala assim, ó, vendo José, aqui, antes de chegar aqui eu vou falar, José foi feito governador no Egito, vieram os anos de fome, e os irmãos de José, mandado pelo pai, foram ao Egito para comprar os mantimentos que José falou que era para guardar. Só que lá, José, ele viu os irmãos, né? Ele viu os irmãos ali, e a história conta que ele se deu a conhecer ali a seus irmãos, né? Primeiro ele fez ali algumas estratégias para ver se os irmãos tinham mudado, ou se eles eram os mesmos, se o sofrimento de estar longe do irmão fez com que ele mudasse. E foi provado que os irmãos também tinham se arrependido, e hoje naquela época eles eram outras pessoas mais amadurecidas, né? Então, José, ele fala que, a palavra fala assim, vendo José, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é caso de José perseguir e nos retribuir certamente o mal que todos lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos de José pensavam assim, não, José não fez nada conosco porque nosso pai estava vivo, porque ele não queria magoar nosso pai. Agora, Jacó era morto e os irmãos se temeram. Os irmãos falaram, nossa, agora José vai vingar porque ele é poderoso, ele é o governador, vai mandar matar nós. Mas José, ele mesmo sendo governador, não mudou a sua essência, ele continuou com o coração temente ao Senhor. E ele falou: acaso sou eu Deus? Acaso eu estou no lugar de Deus? Aí ele não. Aí ele fala: olha, vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então a palavra fala que Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que era para ser mal, Deus transformou em bênção. Então a palavra do Senhor também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falou que é todas, não é só assim algumas coisas, não, é todas. A coisa difícil, o sofrimento, a situação que às vezes aos nossos olhos parece o fim, mas Deus faz com que isso venha cooperar para o nosso favor.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não se deixe abater com essas situações de dificuldade. O fim não é tão doloroso como você imagina. O Senhor está no fim das coisas também. Hoje você pode estar vivendo um luto de algum fim que a vida lhe trouxe, mas Deus está gerando em você sabedoria acerca desse fim, né? Quando a palavra de Deus se tornar seu pão diário ali, né? Quando a palavra, você alimentar seu espírito com a palavra de Deus, nos dias maus, você terá referência das promessas de Deus, né? Você vai lembrar ali das palavras que o Senhor falou, né? O salmista ele fala: guardei no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, guardamos as promessas do Senhor no nosso coração, consequentemente, ali o caos da nossa mente ele é rompido, né? E também é quebrada a impossibilidade de um recomeço. Porque às vezes, quando acontece o fim, a gente pensa: é impossível nós recomeçarmos, é impossível me levantar. Mas isso é uma coisa que está lá na nossa mente, porque existe uma batalha na nossa mente. Mas quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, é quebrada essa impossibilidade, porque Deus tem algo novo para fazer. O final, ponto final, aleluia, ele não quer dizer que acabou, mas quer dizer que vai começar uma nova história. Aleluia, glória a Deus, vai começar uma nova história. Deus tem uma nova história para mim, para você. Então se levante, coloca de pé, porque Deus, aleluia, tem algo novo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos encerrando essa campanha, finalizando, Pai. E eu creio em nome de Jesus que assim como o Senhor fez na história de José, o Senhor tem planos, Pai, de bênção, de paz para fazer também acerca de nosso respeito. Nós entregamos nossas causas diante do Senhor e pedimos que o Senhor sustenta, fortaleça cada um, Pai. Eu não sei em qual etapa, né, essa pessoa está, se ela está ali, né, ainda com um casulo, presa nesse casulo, ou se ela já se transformou em uma linda borboleta, como é o banner da nossa campanha, mas que o Senhor, em todos os momentos, em todas as particularidades da vida, o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, e não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Se Deus te prometeu uma bênção, meu irmão, Ele não te esqueceu. É mais uma provação. Deus é fiel. Deus é fiel. Nele você pode confiar. Ele sabe o que você pediu. A tua oração ele ouviu. As lágrimas o anjo levou. A presença do Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus. Nele você pode esperar. Deus é fiel. Deus não conhece problema difícil. Ele vai mudar a tua história. As aflições que você passa agora, Ele pode transformar em vitória. Teu sofrimento está chegando ao fim. A tormenta hoje vai se acabar. As algemas vão caindo por terra.
Deus é fiel e já venceu essa guerra. Deus não conhece problemas difíceis. Ele vai mudar a tua história. As aflições que você passa agora, Ele pode transformar em vitória. Teu sofrimento está chegando ao fim. A tormenta hoje vai se acabar. As algemas vão caindo por terra. Deus é fiel e já venceu essa guerra. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Aleluia, glória a Deus. O inimigo quer calar a tua voz, o teu cantar. Não deixe isso acontecer. Peça força a Deus. Ele tem poder. Ele tem poder. E Ele vai te ajudar. Deus é fiel. Deus não conhece problema difícil. Ele vai mudar a tua história. As aflições que você passa agora, Ele pode transformar em vitória. Teu sofrimento está chegando ao fim. A tormenta hoje vai se acabar. As algemas vão caindo por terra. Deus é fiel e já venceu essa guerra. Aleluia. Deus não conhece problema difícil. Ele vai mudar a tua história. As aflições que você passa agora, Ele pode transformar em vitória. Aleluia. O teu sofrimento está chegando ao fim. A tormenta hoje vai se acabar. As algemas vão caindo por terra. Deus já venceu. Aleluia. Deus já venceu essa guerra. Aleluia. Ele é fiel. Oh, glória. Deus é fiel. Deus é fiel. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu posso imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é um Deus impossível, Ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder.
O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus impossível, Ele vira pela avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Aleluia! Ele é o Deus do impossível. Ele vira pelo avesso essa situação. Pega essa pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível. O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Aleluia, glória a Deus.